Paz do Senhor, irmãos. Amém? Que bom que você veio cultuar aquele que vive para todo sempre. Abra sua Bíblia no Salmo 95. Glória a Deus. O Espírito Santo é maravilhoso. Glória a Deus. O Espírito Santo nos leva a fazer algumas orações que a gente às vezes está ali pedindo, e o pastor Wesley foi grandemente usado por Deus essa noite sobre a minha vida, na oração que ele fez agora. Só Deus sabe. Que Deus continue sendo aquele que reina sobre este lugar. É muito bom estar em uma igreja onde o Espírito Santo reina. É muito bom. É bom demais sentir a presença de Deus. Pastor Paulo também foi ali no começo, pediu oração pela minha vida. Só ele também, só Deus sabe por que ele fez isso. Deus é maravilhoso, eu amo esse Deus, que Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Salmo 95, diz assim a Sagrada Escritura: venham, cantemos ao Senhor com alegria. Aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: jamais entrarão no meu descanso. Amém. Pode sentar, irmãos. Estamos diante de uma palavra, de um salmo bastante instrutivo para o nosso dia a dia. Um salmo bastante recheado de situações que precisam ser prioridade na nossa caminhada com Cristo. Um salmo que vai nos dar diretrizes daquilo que deve ser a nossa vida com Cristo, de como deve ser o nosso proceder com Cristo, de como deve ser o nosso coração diante daquele que vive e reina para todo sempre. E o Salmo nos faz um convite, e eu coloquei o título deste Salmo como um convite inegociável. Um convite inegociável. Existem muitos convites que nós recebemos na nossa vida, não tem? Convites para aniversário, convites para casamento, convites para você, às vezes, foi convidado para participar de uma universidade, enfim. Todos os dias nós somos contemplados, ou durante a nossa vida, por muitos convites que a própria vida nos oferece. Mas esses convites que a vida nos oferece, eles são convites que podem ser negociados. Em que sentido? Você pode receber um convite e você pode aceitá-lo ou não aceitá-lo. Então os convites diários, os convites da vida, os convites terrenos, eles podem ser negociados.
você pode aceitá-los ou não. Ou, mesmo aqueles que aceitam o convite, não quer dizer que estarão presentes no convite. Que às vezes você fala, sim, eu estarei lá, mas pode acontecer uma eventualidade, ou um descuido da nossa parte de esquecimento, e você fala, puxa, eu tinha um compromisso hoje, esqueci. Então são convites que nós podemos negociar, são convites que nós podemos dizer sim ou não, e são convites que às vezes nós esquecemos. Mas o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, neste salmo, ele nos faz um convite que jamais deve ser negado. Ele faz um convite de que quem é filho de Deus jamais negociará esse convite. Ele faz um convite de que quem entendeu a proposta do céu, quem verdadeiramente está inserido no reino de Deus por amor a esse reino, não negocia por nada esse convite. E além de não negociar, ele nem pensa. A resposta é sempre sim. Eu quero, eu vou fazer, eu me comprometo. Porque é um convite que eu e você não podemos negociar. É um convite que precisa ser aceito por nós todos os dias. É um convite que precisa estar patente e real nas nossas vidas. Por dois motivos. É um convite que terá grande valia após dois grandes acontecimentos da nossa vida. O primeiro é a morte. E o segundo é o arrebatamento da igreja. É um convite que nos prepara para isso. É um convite que nos molda diariamente para isso. Porque é um convite que está no coração de Deus. É um convite que agrada o coração de Deus. É um convite que quando aceito a doença tem que sair. É um convite que quando aceito os demônios tem que sair. É um convite que quando aceito o reino de Deus é implantado e reina soberanamente sobre a nossa vida. Esse convite não é um convite comum. É um convite com um propósito extremamente diferenciado de qualquer outro convite que você possa aceitar sobre a face da terra. E o que é mais interessante é que aquele que faz o convite é o mesmo que vai te ajudar a aceitar o convite, e além de fazer com que você aceite o convite, é o mesmo que vai te ajudar a vivenciar a escolha desse convite. Deus é o que faz o convite, e você aceitando, é o próprio Deus que vai te ajudar a aceitar o convite, e você permanecendo no convite, é o mesmo Deus que vai te ajudar a vivenciar as bênçãos, os milagres, quando este convite é aceito. João 16, o versículo 7 e 8 diz: Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O próprio Espírito Santo que nos faz este convite essa noite pelo salmista, é o mesmo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, as palavras do salmista, que nós vamos ver quais são, ou qual é esse convite poderoso essa noite que para nós, que vem do Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo que vai nos convencer que há uma necessidade ímpar, singular, real e rápida, que nós aceitemos o convite dele essa noite. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olha como o reino de Deus é maravilhoso. O próprio Espírito Santo que nos fará um convite essa noite.
É o mesmo Espírito Santo que vai interceder para que você permaneça nesse convite. E Ele não intercede de uma forma natural. A Bíblia diz que Ele intercede com gemidos que não tem como você expressar. É um amor muito mais além do que podemos imaginar. A intercessão do Espírito Santo sobre a nossa vida. O Salmo ele é dividido entre, quando se fala de sua autoria, uns falam que ele é um salmo anônimo, poucos falam que ele é de Davi, porém a maioria o aceita como um salmo anônimo. Mas anônimo humanamente falando, porque na grande realidade, o Espírito Santo é o autor dessas palavras, o Espírito Santo é aquele que as deixou registrada, para que nós possamos compreender esse mistério daquilo que Deus depende, daquilo que Deus pretende que nós sejamos essa noite. Então não é um salmo simplesmente escrito pela mão humana, mas é um salmo escrito pelo dedo de Deus e pelo Espírito Santo. Agora, irmãos, diante de tantos convites que nos são propostos diariamente, durante a nossa caminhada sobre a terra, alguns convites são irrelevantes, alguns convites não acrescentam nada, alguns convites são proveitosos, outros convites trazem motivações, nos ensinam alguma coisa, convites terrenos. Porém, o Espírito Santo quer nos fazer entender essa noite, que a nossa atenção maior, do nosso dia a dia, não pode estar simplesmente baseado e fixado nos convites terrenos. Porque às vezes nós estamos tão preocupados com o nosso dia a dia, e nós deixamos de prestar atenção nos convites que a própria palavra de Deus nos proporciona todos os dias. A Bíblia diz através dos lábios de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais indignos de compaixão. Então o que o apóstolo está querendo nos ensinar pelo Espírito Santo é, a nossa vida não pode estar baseada em hipótese alguma nas coisas terrenas. Os convites do mundo, sejam eles de onde eles vierem, ou sejam eles quais forem, não pode ser mais priorizado do que os convites da palavra de Deus. Exemplo, não podemos trocar cultos a Deus por convites do mundo. Quando eu falo do mundo, não é do mundo como pecado, mas do mundo como uma situação que não envolve o reino de Deus. A leitura da palavra de Deus, que é um convite, não pode ser sucumbida por nenhum outro tipo de convite, como um filme, como um passeio, como um divertimento. O que o apóstolo está dizendo é que a nossa esperança, e isso se nós não prestarmos atenção, toma conta do nosso coração. Nós não podemos ter esperança aqui nessa terra. Nós precisamos prestar atenção nos convites do céu e priorizar aquilo que o céu pretende que nós sejamos. E aonde estão esses convites? Aonde que estão os convites de Deus? Na palavra. Então a pergunta é, do que é que a sua alma está alimentada essa noite? Qual é o alimento que a nossa alma tem dentro dela essa noite? É somente na palavra de Deus que nós encontraremos os convites, as notícias eternas, porque qualquer outro tipo de literatura, qualquer outro tipo de convite terreno, será um convite, será uma literatura limitada, que produzirá um efeito na minha e na sua vida, um efeito momentâneo, ou simplesmente um efeito para aquela ocasião específica, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus transcende tudo e todos.
A palavra de Deus é para todo o tempo, é em todo o tempo, ela é eterna, ela é real, ela cumpre sobre a nossa vida. Então nós precisamos estar cheios da palavra de Deus e dizer sim, ser obediente à palavra de Deus. Salmo 27, do 12 ao 14 diz: não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. As notícias que a palavra de Deus tem para nós, os convites que a palavra de Deus tem para nós, vão nos fazer enxergar a bondade do Senhor. Em outras versões diz que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Não espere a bondade do Senhor na terra dos viventes, que é esse mundo, se os convites não forem sobrenaturais, se os convites não vierem da parte de Deus. Amém? Um panorama geral, para a gente entrar agora no versículo 1, o Salmo ele vai nos convidar para alguma coisa, que nós vamos ver o que é. O Salmo vai nos mostrar como que devemos aceitar esse convite. O Salmo vai nos mostrar o porquê devemos aceitar o convite. E infelizmente ele termina dizendo o que acontece com aquele que não encara com seriedade este convite. Que o nosso Deus é amor, mas ele também é justiça. Amém? Então o primeiro versículo do Salmo 95 diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. O Espírito Santo está nos convidando, e isso é inegociável, como nós colocamos como título, um convite inegociável. O Espírito Santo está nos convidando para que a minha e a sua vida seja uma vida contínua de celebração. Venham, cantemos ao Senhor com como? Tristes, duvidosos, incrédulos? Não, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. O Espírito Santo está dizendo que para nós celebre a vida, celebre o seu Deus, celebre o que Ele fez, celebre os seus feitos, não se queixe da vida, não murmure, não sejam insatisfeitos, mas abram os seus lábios para celebrar ao Senhor com cânticos e aclamações contínuas e perseverantes. Celebre a vida, irmão. Eu sei de que ela é difícil, eu sei muito bem disso, a vida bate, mas celebre, porque o nosso Deus é maior que ela. O nosso Deus pode muito mais daquilo que você está passando. O salmista está dizendo: olha, cante com alegria. Se você nunca fez essa experiência, faça. Quando você começa a cantar, a celebrar, a nuvem negra dissipa, a paz vem, Deus reina, mas Deus espera a nossa decisão para que Ele possa agir. Não que Ele dependa da minha e da sua decisão, porque Ele não depende, mas Ele espera para saber qual será a nossa decisão, qual será a nossa reação. E o convite do salmista é: venham, independentemente do que você está passando, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Celebre a vida, celebre a esperança, celebre Deus, celebre a cruz, celebre a palavra. Você tem todas as armas que são muito mais poderosas do que qualquer adversidade que nós estejamos atravessando. Então o salmista diz para nós celebrarmos a vida. Seja uma pessoa alegre, cante ao Senhor com alegria. Do Salmo 40, versículo 1 ao 5 diz: coloquei toda minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama,
pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro, glória a Deus. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. O convite para que você celebre, o salmista diz, olha o que ele fez, ele nos tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os nossos pés em uma rocha, e nos firmou num local seguro, que é Ele mesmo. Você está firmado em Deus, você está firmado na rocha, Ele já fez grandes coisas sobre a nossa vida, então celebre a vida, irmão. Seja uma pessoa alegre, celebre a tua salvação, e me permita dizer algo, celebre a tua dificuldade, celebre a tua dificuldade, cante a Deus nos dias difíceis. Os dias que o Senhor nos dá, a cada dia, nós precisamos celebrar três coisas importantes. A primeira está em João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Celebre que você foi escolhido. Amém? Quer motivo maior que esse para você que celebrar? Deus te escolheu. Para quê? Para que você vai dê fruto que permaneça. Aí sim, tudo que você pedir, que o Pai lhe conceda. Que bênção que é saber que nós podemos saber que somos escolhidos por Deus, e que nessa escolha Ele nos dá a capacidade de produzirmos fruto, e na produção desses frutos, nós podemos pedir as coisas a Ele que Ele nos concede. Segunda coisa que você deve celebrar, Efésios 2,5, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Celebre a tua salvação, deixe as circunstâncias de lado e celebre que se você morrer agora, você está no céu. Domingo de manhã, uma funcionária nossa, o irmão dela de 36 anos, acordou do nada, sentiu uma dor forte no estômago e morreu. Celebre que você está preparado, celebre que você está salvo. Quer celebração melhor e mais poderosa que essa, irmãos? Nada mais tem valor. Celebre a cada minuto que você está salvo, preparado, fazendo a obra, agradando a Deus. Celebre a tua salvação. E a terceira, João 14,2, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Tem um lugar preparado para você. Tem um lugar que o próprio Jesus disse que foi preparar. Então celebre a tua vida. Nós não temos nenhum motivo diante disso que nós estamos ouvindo para ver uma vida triste. Ela pode ser difícil, mas você vai celebrá-la com alegria. Ela pode ser, às vezes você olha para um lado e para o outro, não vê uma solução para a sua dificuldade. Mas a proposta do Salmo pelo Espírito Santo é: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. A partir de hoje você não tem mais direito de ser triste. Amém? Que você está ouvindo a palavra de Deus. O Espírito Santo vai nos lembrar disso. E quando aquela tristezinha ou aquele momento difícil chegar, o Espírito Santo vai falar: celebre. Celebre porque você é salvo.
Celebre que você tem um Deus poderoso. Celebre porque Ele é a rocha da nossa salvação. Celebre porque Ele te escolheu. Celebre que você está salvo. Celebre porque Ele foi preparar-vos lugar. O Salmo 118, versículo 24 diz: este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos. Ontem, amanhã, é hoje. É nesse dia, é nessa noite, é nesse culto, é nesse momento. Celebre a tua vida, celebre a salvação, celebre o Deus que fez um dia para que você se exultasse, para que você se alegrasse, para que você se exultasse nele. Celebre a vida, irmãos. Essa é a proposta do Espírito Santo para nós essa noite. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Versículo 2 do Salmo 95. De que forma que você tem que celebrar a vida? Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. O que é que deve ser mais priorizado quando nós vamos à presença de Deus? O que nós pedimos? É importante, porque Deus ouve, Deus se preocupa com as nossas petições, com as nossas necessidades, Ele se preocupa com isso. Mas o Salmo diz: vamos à presença dEle com ações de graças. A nossa gratidão é o que Deus espera de nós como prioridade do nosso dia a dia. Acorde agradecendo. Tem gente que já acorda reclamando de tudo. Acorde agradecendo, irmãos. Agradeça a Deus que você acordou com saúde. Agradeça a Deus que seja um pão, mas você vai comer. Muitos não vão comer. Agradeça a Deus que quando você abriu o seu chuveiro e tem água, tem roupa, tem pernas. Eu caminho que todo dia para ir trabalhar, eu vou agradecendo. Tenho pernas fortes para caminhar. Eu não dependo de ninguém para me empurrar. Ser grato a Deus. É muito bom ser grato a Deus. O que é ser grato a Deus, irmãos? Ser grato a Deus é nunca estar insatisfeitos. Ser gratos a Deus é não murmurar, desejando ou exigindo de Deus algo mais. Sabe qual é o problema nosso? Nós queremos as grandezas de Deus. E Deus cuida das pequenas. Se você atentar, as pequenas são grandes na nossa vida. Vá a Deus com ações de graça. Agradeça a Deus por tudo, todo dia, em todo tempo. Como? Aclamando com cânticos de louvor. Agora, por que as ações de graças precisam ser acompanhadas de um cântico de louvor? O cântico de louvor sai da onde? Dos lábios. Então, como é que você vai exteriorizar a sua gratidão? Verbalizando, falando. Amém? Apesar que Deus conheceu o nosso pensamento, mas Deus gosta que você fale, que você grite, que você exulte, que você pronuncie as palavras. E a Bíblia diz em Lucas 6:45 que o homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está em seu coração. Então aqui um coração grato, um coração agradecido. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração. Um coração ingrato, murmurador, insatisfeito, nada está bom. Porque a sua boca vai falar, a sua boca fala do que está cheio o coração. Provérbios 16:23 diz: o coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. Então a proposta de Deus para nós esta noite, dentro
do salmo é: venham, cante ao Senhor com alegria, aclame a rocha da nossa salvação com gratidão. Antes de você pedir, agradeça, porque Deus gosta de corações agradecidos. Agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Deus se agrada de um coração grato. Ir à presença dEle, irmãos, é muito mais do que um momento de oração. Ir à presença dEle é muito mais do que um momento de leitura da palavra. Ir à presença dEle é muito mais do que um particular de jejum. Ir à presença dEle é muito mais do que vir em um culto como esse. Ir à presença dEle é muito mais do que uma reunião de oração, seja onde for. Há pessoas que têm essa mentalidade, que acham que ir à presença de Deus é só quando estão diante desses momentos. Mas ir à presença de Deus é você viver aquilo que Ele quer que você viva em todo o tempo, em qualquer lugar, seja qual for as circunstâncias da nossa vida. Ir à presença dEle é saber que Ele está presente. Ir à presença dEle é saber que o Espírito Santo está dentro da nossa vida, olhando o que você está fazendo, o que você está olhando, o que você está assistindo, o que você está comentando. Nós estamos diante dEle todo momento. E todo momento Deus está nos observando por um só motivo. Deus tem uma expectativa de que o nosso coração ande em conformidade com os nossos lábios, produzindo aclamações e louvores de gratidão. Amém? Deus tem expectativa de que o nosso coração, em conformidade com os nossos lábios, produzam aclamações e louvores de gratidão. O que Deus está dizendo para nós esta noite é que nós precisamos ser mais gratos. Agradecer mais e pedir menos. Agradecer mais e deixar de pensar em nós mesmos um pouco mais. Salmo 139, versículos 7 ao 12 diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Viva uma vida intensa e constante, celebrando a sua salvação, tão somente com ações de graça. Ou seja, viva uma vida intensa, uma vida constante, uma vida de celebração. Como? Agradecendo. Essa é a proposta do Salmo para nós esta noite. Agradeça. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aprender a ser gratos a Deus. Vamos aprender a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito por nós. Versículo 3. Ele nos chama para que cantemos ao Senhor no versículo 1. No 2 ele fala para a presença dEle com ações de graças. E qual é o motivo disso tudo? Versículo 3. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses. Precisamos celebrar a grandeza de Deus e a sua soberania. O versículo 1 fala que nós precisamos ter ações de graça, nós precisamos vir até Ele. O 2 fala que precisamos ir com ações de graças, aclamando com cânticos. Por quê, irmãos? Porque acima dele não há outro. E às vezes, nós deixamos de ir até Deus, nós deixamos de agradecer a Deus, esquecendo-se que só Ele pode. Nós valorizamos outras circunstâncias, achando que as outras circunstâncias resolverão o nosso problema.
sendo que nada e nenhuma outra circunstância é maior, mais poderosa do que o nosso Deus. Todos os outros caminhos que não procedem de Deus são falsos caminhos, mas o nosso Deus é grande, sempre esteve, está e estará acima de todos que surgiram, que surgem e que surgirão. Ele é absoluto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2 diz: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Deuteronômio 6,4: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. 1 Timóteo 2,5: pois há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Então você precisa celebrar a vida, você precisa agradecer a Deus. Por quê? Porque Ele é o grande Deus, Ele é soberano, Ele é único, Ele é o único que pode resolver o seu problema. Ele é o único que, quando você começa a celebrar, nenhuma outra circunstância, nenhuma outra situação da nossa vida pode mudar a nossa história. Mas quando você celebra a Deus, quando você é grato a Deus, quando você reconhece o poder de Deus, a soberania de Deus, Deus muda a história, porque Ele é o único que conhece o que você está passando. Ele é o único que sabe o que você precisa, e mais do que isso, irmãos, Ele é o único que tem poder para resolver a nossa causa, a nossa situação, e colocar em nossas bocas, em nossos lábios, um novo cântico. Então venham, não vão não, venham. Às vezes a vida nos chama para ir, né? Para ir contra. Não, venham para Deus. Não vá para o homem, venha para Deus. Não vá para o desespero, venha para Deus. Como? Com cânticos de alegria, a presença dEle com ações de graças, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, acima de todos os deuses, ou seja, acima de qualquer situação. Ele é soberano, Ele reina, Ele pode. Então celebre a grandeza e a soberania de Deus. Aceite o convite de Deus essa noite para que você venha para Ele. Se você, por algum motivo essa noite foi, ao invés de vir, venha, porque para onde você for, ou para onde você foi, não tem a solução que você precisa. Mas se você vir até Ele, você vai encontrar solução, você vai encontrar paz, você vai encontrar alento, e você precisa ir a Ele com ações de graças, porque Ele é o grande Deus, o Rei acima de todos os deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único, Ele é o único Senhor. Amém? Fique de pé, eu quero orar pela tua vida essa noite, e na próxima terça-feira, se Deus assim permitir, nós daremos continuidade àquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Por hora hoje, que você leve para o seu travesseiro que você não pode ir. Você precisa vir para Deus. Não fuja de Deus. Não busque outras alternativas. Venham. E vir como? O convite é: venha cantando ao Senhor, com alegria. Aclame a rocha da nossa salvação. Venha a Ele com ações de graça. Aclame com cântico de louvor. Por qual motivo? Porque Ele é o grande Deus, é o único Rei, e Ele pode todas as coisas. Esse é um convite inegociável. Não negocie esse convite. Diga sim para esse convite em todo o tempo. Pai, nós te agradecemos por nos instruir essa noite, diante de dias difíceis, diante de dias em que a vida diz para nós irmos e não virmos até Ti.
Às vezes os momentos difíceis nos pedem para nós buscarmos outras alternativas, mas nós essa noite aprendemos e com a ajuda do Espírito Santo queremos viver, Pai, queremos ir até o Senhor, celebrando a vida com cânticos de alegria, aclamando o Deus da nossa salvação, a rocha da nossa salvação, Pai, celebrando porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa esperança, Pai. Nos ensina, Espírito Santo, a aceitar o convite também de sermos gratos a Deus, de estarmos satisfeitos com tudo aquilo que Ele tem feito e sermos gratos a Deus nos pormenores da nossa vida, porque Ele é o único Deus, Ele é o Deus soberano, Ele é poderoso. A Bíblia diz que fora dele não há outro Deus, Ele é o único Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e é ao Senhor que nós iremos essa noite entregar a Ele a nossa gratidão antes da nossa petição. Senhor, te agradecemos pela vida, pelo ar que nós respiramos, pela roupa que nós vestimos, pela comida que nós comemos. Te agradecemos por essa igreja, te agradecemos pela Tua palavra, pela salvação, pelo Espírito Santo, pela Tua paz, pelos milagres, pelas providências, por tudo quanto o Senhor continuará fazendo sobre as nossas vidas. Ó Deus, receba, Pai, a nossa gratidão, o nosso obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, te agradecemos porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, te agradecemos porque sem Jesus nós nada podemos fazer. Nos ensina a ser gratos ao Senhor, nos ensina a celebrar a vida, nos ensina a celebrar todos os dias, porque esse é o dia que o Senhor fez, amanhã será o dia que o Senhor fará. Alegremos-nos, rejubilemos-nos, exaltemos o Deus da nossa salvação. Obrigado, Pai, pela Tua presença, obrigado por falar com a minha vida e por falar com cada vida aqui no santuário e com aqueles que nos ouviram pela internet. Oh Espírito Santo, trabalha em nossas vidas, precisamos do Senhor a todo instante. Deus, nós te adoramos por essa noite. Oh, aleluia, como é bom ser administrados e instruídos pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos pelo Teu poder e pela Tua graça, pela Tua voz sobre nós essa noite. É o que nós te pedimos, gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o nome do nosso Deus? Aleluia. Amém. 4 vidas, 4 conversões pelo nosso site esta noite. A Mônica Souza da Silva, 28 anos, de Tuntum, Maranhão. João Denner Menezes Mesquita, 43 anos, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Camila Passini, 33 anos, Americana, São Paulo. E Felipe Arthur, 23 anos, Cubatão, São Paulo. Glória a Deus. Oremos, Pai. Nós oramos por essas 4 vidas, que nesse dia, Pai, instruídos, orientadas pelo Espírito Santo, entraram em nosso site, Pai, e aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A mais decisão poderosa da vida de um homem e de uma mulher sobre a face da terra, Pai, é reconhecer a soberania de Cristo, a dependência de Cristo, e convidá-lo para reinar no nosso coração. Que essas vidas recebam instrução do Espírito Santo todos os dias, para que elas cresçam no Teu conhecimento, que o Senhor as conduzam a lugares onde a Tua palavra verdadeiramente é ministrada, Pai, para que elas Te conheçam a cada dia mais e mais, e comecem a celebrar a vida, celebrar os grandes feitos que o Senhor realizará em suas vidas. Nós Te agradecemos, porque o Senhor ainda está salvando, em nome de Jesus Cristo. Amém.